Olá, seja muito bem-vindo. Heleno Feira falando. Vamos dar continuidade então ao nosso assunto aqui sobre sucessão. A gente acabou de ver regime de bens e como isso é importante nessa etapa que a gente vai considerar a partilha. Então, existem duas possibilidades. Uma é via divórcio, vai ser considerada partilha, e uma que é sucessão. Eles estão bem juntos, esses dois temas, e a gente vai ver o impacto disso agora. Então, vamos começar essa sucessão e os graus de parentesco na continuidade desse assunto aqui na introdução à divisão de bens. Então, inicialmente, alguns conceitos são importantes para nós. Então vamos lá. Herança. O que é herança? Herança é o conjunto de todo o patrimônio deixado pelo falecido. Então aqui você vai ter bens, direitos, mas também vai ter as dívidas. É indivisível até a partilha do inventário. Uma coisa que é muito bom saber nunca vai ter uma partilha de um patrimônio negativo, ou seja, você nunca vai herdar dívida. Se fizerem as contas lá dos direitos, bens e subtrair as dívidas e não tiver nada para fazer a partilha, isso não vai ser feito. Essa herança não vai ir para inventário, tá? Outro termo importante para nós é espólio. Então, quando tem a baixa do CPF, tudo vai para espólio. O que é espólio? É o termo técnico para herança até a conclusão do inventário. Deve ser declarado à Receita Federal como se o falecido ainda estivesse vivo. Então, é igual questão de guerra mesmo. Sabe, quando você vê que Roma tinha o espólio dos povos lá que ele vencia, que você pegava essa ideia de despojo mesmo, é a mesma ideia, só que aqui o termo jurídico espólio é tudo que tem ali que vai ser partilhado. E por que tem essa ideia que a Receita Federal vai considerar como vivo? Porque enquanto não for concluído o processo do inventário, fizer a partilha dos bens, vai ter sim essa ideia de que para a Receita está vivo. E na receita, propriamente dita, a declaração do imposto de renda do decujus, né, da pessoa que está falecida, são em 3 etapas. Primeiro você comunica a abertura do espólio, tem uma fase que é intermediária e a conclusão. Então tem essas 3 etapas quando você está pensando a declaração do imposto de renda dessa pessoa. Tá? Aí outros conceitos importantes para nós. Inventário, como eu já disse, é o processo, é o procedimento para levantar bens, direitos e obrigações para pagar dívidas e partilhar os bens entre os herdeiros. Pode ser judicial ou extrajudicial, tem algumas condições, por exemplo, quando tem menor, incapaz, aí não pode fazer extrajudicialmente, tem que ser feito judicialmente. Agora, se atender essas condições, todos maiores, todos de acordo ali, dá para fazer sim. Bom, testamento. Testamento é o documento feito em vida pelo falecido para destinar parte de seu patrimônio. Deve respeitar a legítima dos herdeiros necessários. Apenas 50% do patrimônio pode ser destinado livremente. Então, o que nós temos aqui? Primeiro, que existe a regrinha do que é legítimo. Então, existe uma parte que é chamada de legítima, e essa necessariamente precisa ir para quem? Os herdeiros necessários. Então, não tem como fugir disso. Só que esses outros 50% eles estão disponíveis. E esses daqui podem ser tranquilamente destinado através de testamento. Então são os herdeiros testamentários, como nós vamos ver logo à frente, tá bom? Então, a abertura da sucessão ocorre no momento da morte, independente do inventário. Aqui já está falando sobre o artigo do Código Civil, né? Então, aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. Aqui você vê que tem essas duas figuras: os herdeiros legítimos, né, os necessários, e também os testamentários, se houver testamento. Até a partilha, todos os herdeiros são coproprietários da totalidade dos bens. Isso daqui é legal a gente parar para pensar, por quê? Porque por mais que haja a figura do inventariante, a pessoa que está tomando a frente ali do processo, ninguém tem parte dessa herança. Todos estão juntos até que finalmente seja feita a partilha. Então, tipos de herdeiro legítimos, como já mencionei aqui, definidos por lei, né? Então, tem os necessários, são os descendentes, ascendentes e cônjuge, e os facultativos, que começam a pegar os colaterais até o 4º grau. Então, a gente vai ver como é feita essa contagem, quem são os necessários até onde, mais à frente a gente vai ver. Então, testamentários, é aquele que eu já falei, daquela parte está disponível, o testamento está destinando para eles, e não precisa ser os necessários aqui, tá? Pode ser para outras pessoas, não tem livremente, 50% é livre, não tem problema nenhum. Então, definir por testamento, respeitando o limite da herança disponível. Ordem para suceder. Então, vamos lá. Primeiro,
descendentes e cônjuge. Você vai perceber que a figura do cônjuge ele está em todo o tempo. Então, descendentes, a gente está olhando para baixo, e aí não tem limite, tá, gente? Essa linha reta vai embora. Então, descendente, filho, neto. Ascendente, pai, avô e companheiro, cônjuge, né? Não havendo essas duas figuras, procurou primeiro descendente, não achou. Procurou ascendente, não achou. Aí é só cônjuge. Não achou nenhum desses, nem o cônjuge, aí vai para os colaterais, que é o quarto. Só que aqui já começa a ser facultativo. Esses de cima são necessários, tem que ir para eles. Mas não havendo eles, pode ser que vá para eles ou não. Então, uma pessoa que não tem nem filho, nem pai vivo, e também não é casado, ele pode destinar livremente, porque está toda disponível. Não existe aquela que é chamada parte da legítima. Você pode destinar livremente, tá bom? E aí, não havendo nenhum desses, nem os colaterais, irmãos, tios, sobrinhos e primos, o que vai fazer? Vai para o estado ou para o município a herança. Tá bom? Então, graus de parentesco. Se a gente trocar a palavra grau por passo, eu acredito que fica mais fácil o nosso entendimento. Pelo menos foi assim comigo, né? Meu entendimento ficou mais tangível, né? Quando eu pensei em passo. Pensa assim, primeiro a linha reta. Em relação ao nosso pai, a gente só dá um passo. Então, 1 grau. Em relação a filho, a gente dá um passo também, né? Um passo aqui. Agora, em relação a avô. Avô eu já tenho que ir para o meu pai, do meu pai para o meu avô. Então, já são 2 passos. Em relação ao meu tio, a gente vai ver que são 3 passos. Por quê? Primeiro eu vou para o meu pai, depois para o meu avô e do meu avô para o meu tio. Por isso que tem esses graus. E quando a gente vai fazendo conta de primos, de tio-avós, a gente vai ver que esses passos, ele vai dando essa distância. Então é considerado apenas até o 4º grau, tá bom? A título de sucessão. Mas a contagem é feita dessa forma, com um tronco que a gente vai pensar da nossa árvore genealógica, tá bom? E aí, uma lei aqui que é muito importante, que vai fazer uma distinção que tem um impacto muito grande na sucessão, é a lei de Germanos. O que são a lei de Germanos? É que são irmãos tanto de pai e de mãe. Então, se houver um caso em que há filho fora de uma primeira união, de um casamento, né? Então, os filhos que forem bilaterais, tanto de pai quanto de mãe, eles vão receber o dobro de filhos que são só de pai ou só de mãe. Entende? Então, nessa relação, os filhos bilaterais, ou germanos também, eles recebem o dobro desses outros filhos que são ou só de pai ou só de mãe. Então, a nossa conclusão aqui qual é? A gente já está vendo essa parte de sucessão, a gente entendeu o que é a sucessão, que é a transferência de bens após a morte. Trabalhamos conceitos básicos aqui para o nosso entendimento, que é de herança, espólio, inventário e testamento. Nós pensamos a ordem legal da sucessão e graus de parentesco, e agora a gente vai aprofundar nos casos mesmos de ordem prática da sucessão. E aí a gente vai fazer os cases de quando tem filho, quando não tem filho, e aí como é que faz, tá bom? No mais, um grande abraço, sigamos em frente aqui no entendimento da sucessão patrimonial.